Boa noite, estamos começando a aula de gestão ambiental. Hoje o nosso tema da nossa aula é sobre controle ambiental dos resíduos da disciplina de gestão ambiental. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Pronto, está vendo minha tela? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre o controle ambiental dos resíduos. Então, a gente vai ver quais são as funções de cada pessoa, cada empresa, cada órgão governamental nessa gestão dos resíduos. A gente vai ver um pouco da classificação desses resíduos. A gente vai ver quais leis que amparam, né, que protegem o meio ambiente em relação a essa questão residual. Como introdução, vimos nos capítulos anteriores o que uma má gestão de resíduos pode causar de poluição, como contaminação do solo, da água e da atmosfera. Então, inclusive, isso foi uma coisa bem discutida pela gente no nosso primeiro bimestre. Inclusive, a gente fez trabalhos, né, das nossas parciais a respeito desses tipos de contaminação, né? A gente fez também um seminário em sala de aula, e aí a gente discutiu bem essa questão da contaminação do solo, da água e da atmosfera. Então, a gente já falou um pouco sobre a questão, o nosso capítulo anterior foi mais sobre a atmosfera. Hoje a gente vai falar dessa questão de resíduos, que meio que acaba interferindo em todo mundo. Então, continuando, assim, precisamos conhecer as principais destinações desses resíduos. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que fazer com esses resíduos, para assim protegermos o nosso meio ambiente. Então, essa aqui é a ideia da aula de hoje. A gente vai falar um pouco sobre os resíduos e o que a gente consegue, quais são as destinações que a gente pode dar para esses resíduos. Então, a própria ABNT de 2004, ela traz uma definição para a gente do que é um resíduo sólido. Então, os resíduos sólidos são aqueles que resultam de atividades industriais, domésticas, comerciais, agrícolas, entre outros, que sejam inviáveis para lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d'água, exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis para sua destinação. Então, tudo aquilo que é inviável, que sobra de atividades industriais, domésticas, comerciais e agrícolas, e que a gente não consiga simplesmente depositar em qualquer lugar, então a gente precisa de soluções técnicas e economicamente viáveis para a gente ver o que vai acontecer aí com esses resíduos. Então, essa palavra inviável aqui é uma palavra interessante para a gente usar nessas definições de resíduo. É uma coisa que sobrou que a gente não vai usar. E aí a gente precisa de uma solução, e essa solução não pode ser qualquer uma. Então, a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Então, vamos falar também da lei que tange essa questão dos resíduos sólidos. Então, a gente tem nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que a gente vai chamar de PNRS. Então, no ano de 2010, ocorreu essa aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituindo essa lei aqui, ó, 12.305 de 2010. Eu coloquei como trabalho parcial para vocês lerem e fazer um resuminho dessa lei. Eu vou conversar mais sobre isso no final da aula, mas já está até postado lá no nosso AVA, que é a lei que vai reger, né, essa questão aí dos resíduos sólidos. Então, como avaliação parcial, ficou para vocês lerem essa lei. Então, ela tornou-se marcos na gestão de resíduos sólidos por envolver a União, os estados, municípios, setor produtivo e a sociedade. Então, a lei é inclusiva para todo mundo aí, então todo mundo vai ter sua responsabilidade aí nessa gerência dos resíduos. Então, na busca por soluções mais eficientes e economicamente viáveis. Então, a gente tem que ver uma maneira eficiente e uma maneira que também seja economicamente viável. Ou que ela seja a mais barata possível, ou que ela possa, inclusive, gerar uma renda para quem trabalhar com esse resíduo.
Então, o que cada parte aí vai ter de responsabilidade? Em relação à sociedade, ela fica como responsável da gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, inclusive em seu papel como consumidor. Então, a gente, como sociedade, a gente vai ter que ter essa gestão adequada dos nossos próprios resíduos, dos resíduos que a gente consome, e a gente, perante o que a cidade nos proporciona, a gente tem que atuar de acordo. Então, caso tenha coleta seletiva, contribuir com a coleta seletiva, ou com a destinação correta da questão dos lixos domiciliares, ou quando estiver na rua, sempre destinar o resíduo no recipiente correto. Então, a gente, como sociedade, tem essa responsabilidade. No setor privado, também vai ter esse gerenciamento ambientalmente correto e pela reincorporação dos resíduos sólidos na cadeia produtiva. Isso é uma coisa legal que a gente vai falar aqui hoje, que o setor privado ele pode reincorporar os resíduos que ele produzir. Então, ele pode fazer uma maneira de fazer uma reciclagem ou reutilização dos resíduos que ele produzir. E também podem ocorrer o quê? Inovações nos produtos que de repente trocam um tipo de uma embalagem, alguma coisa assim, ou faz algo mais robusto que possa ser usado mais vezes. E aí isso também é uma responsabilidade do setor privado em estar fazendo isso. E na questão do governo, eu coloquei governo no intuito de juntar a União, estados e municípios. Então, eles ficam responsáveis por elaborar e implementar planos de gestão, além de incorporar os demais instrumentos previstos na PNRS. Então, cabe ao governo elaborar esses planos aí de gestão, de o que fazer, elaborar as leis e também aplicar os instrumentos previstos nessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esses instrumentos a gente vai detalhar agora nos próximos slides, quais são os instrumentos que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos nos trazem para a gente tratar com os nossos resíduos. Então, aqui está uma lista dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui está: prevenir e reduzir a geração de resíduo por meio do consumo, fazer reciclagem, reutilização, bem como a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Então, a gente já discute aquele princípio da prevenção em relação ao meio ambiente já desde o primeiro bimestre, de você ter essa preocupação de nem chegar a produzir o resíduo ou a poluição. Já está tratando com isso antes, já está prevenindo. Em caso não tenha como prevenir, tentar reduzir ao máximo essa geração. Então, e para isso tem que fazer reciclagem e reutilização. Eu vou ter um slide mais para frente que a gente vai conversar melhor sobre reciclagem e reutilização. E também destinar, né, um local adequado para esses resíduos, né, que a gente usa muito o aterro sanitário, por exemplo. Então a gente vai conversar sobre isso também. Continuando aqui, a responsabilidade pelos resíduos deve ser compartilhada entre fabricantes, comerciantes, distribuidores, cidadãos e governos. Então, essa responsabilidade da questão do resíduo não é só do município, por exemplo, só porque só ele que faz a coleta. Então, é uma responsabilidade de todos, tanto da parte comercial, quanto do governo, quanto da sociedade. Outro instrumento também que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz para a gente é criar metas para a eliminação dos lixões, além de instituir que as empresas possuam instrumentos de planejamento por meio dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses lixões, é preciso a gente reforçar que é diferente de aterro sanitário. Então, aterro sanitário é uma coisa planejada, bem feita. E o lixão é simplesmente um local em que é abandonado o resíduo ali. Então, a intenção é cada vez ter menos, porque infelizmente algumas prefeituras, alguns lugares acabam apelando, né, para essa questão de lixão e não tem um aterro sanitário correto para fazer isso daí. Outro instrumento, colocar o Brasil
colocar o Brasil em igualdade aos principais países desenvolvidos, no sentido de legislação, então é importante ter as leis, incluindo a importância de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Então, também é importante a gente criar renda para a população quando esses catadores eles conseguem trabalhar com esses materiais aí e, e fazer a reciclagem e a reutilização. Deixa eu só admitir o Adelson aqui. Boa noite, Adelson. Oi, professor, boa noite. Desculpa a demora, professor. Sem problema. Quando a gente pode classificar esses resíduos sólidos? Uma das classificações é quanto à origem. Qual que é a origem desse resíduo sólido? A gente tem resíduos de origem urbana, então tanto o resíduo doméstico, quanto os produzidos por comércios, por coisas que normalmente estão relacionadas à cidade. Então, isso é um tipo de classificação que a gente pode ter de origem, né, de produção de resíduo sólido. Aqui, nesse segundo, destaca-se estabelecimentos comerciais e construção civil. Então, aqui essas caixas de papelão seriam um exemplo, né, de resíduo sólido de estabelecimento comercial, e a construção civil, né, que na demolição e tanto na hora da construção produz muito resíduo sólido, que depois vão para aqueles famosos bota fora, né, igual na imagem ali. Então, também é uma origem aí de resíduo sólido. A gente tem a questão da indústria e mineração, então eu coloquei como exemplo aqui essa indústria aqui que está fazendo esses chips, esses circuitos aqui, mas também a questão de mineração também produz bastante resíduo na hora de produzir minério, na hora do beneficiamento, na hora de fazer essas coisas que acabam. Professor, ficou mudo. Oi, alô, professor? Ah, entendi. Ah, tá. Tranquilo. Oi, pessoal, desculpa, caiu aqui minha energia aqui do meu notebook, eu coloquei para carregar de novo e aí acabou dando uma travada. Estão vendo minha tela já novamente? Sim, senhor. Tá, então, continuando aqui, a classificação, a gente também tem a questão dos resíduos de saúde, né? Esses são resíduos que também levam muita preocupação, que a gente tem questão de seringa, a gente tem questão da parte de intubação, a gente tem remédio, a gente tem muita coisa que é descartável, por exemplo, em hospital, etc., que gera uma preocupação, né, do que fazer com esse resíduo. Então, também tem essa classificação
classificação de origem em relação a causas de saúde, né, ou hospitalares, por exemplo. Continuando, a gente também pode classificar em relação à periculosidade, né, o quanto que esse resíduo pode gerar de perigo para quem possivelmente o manipule. Então, a gente tem alguns resíduos que são perigosos. Então, normalmente coisas inflamáveis. Então, aqui está representando com essas tintas, combustíveis, ou coisas que podem ser químicas, como baterias também. Aqui está um exemplo de uma bateria. Nessa parte de coisas químicas, por exemplo, aqui essa imagem de lâmpadas são perigosas tanto pela questão dos cacos, quanto também na parte interna dela também tem determinados produtos que em excesso ou se ingeridos podem gerar algum perigo. Novamente a questão da saúde, né? Então aqui essa imagem dessas seringas descartadas aí no solo também é algo perigoso. E também até resíduo de produção de energia nuclear, que emite radiação. Então, também está aqui um exemplo aí de resíduo que seja perigoso. E aí, como não perigosos, normalmente a gente tem normalmente lixo comum, que é sacola, madeira, resto de alimentos, aqui como papelão, madeira, resíduo de construção, normalmente se for só a questão de tijolo e concreto, também é considerado como não perigoso. Então a gente tem essas duas classificações aí em relação à periculosidade, né, do resíduo. Um problema que a gente tem que discutir é o problema da destinação dos resíduos. Então, muitos municípios ainda utilizam depósitos irregulares para a destinação dos resíduos sólidos. O que seria um depósito irregular? Seria simplesmente os lixões, né? Ou um aterro sanitário que seja irregular. Então, em locais que simplesmente há o abandono, né, de lixo, sem o devido tratamento, e às vezes em vias públicas também, em uma rua abandonada, ou numa floresta, num mato, e coisas assim. Então, isso é um problema das cidades nessa questão dessa destinação, né? Que às vezes a gente acaba tendo muito lixo ficando nesses lugares indevidos, e isso é um problema principalmente nas grandes cidades. Agora, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, em relação à questão do gerenciamento de resíduos. Se vocês sabem a diferença entre reutilização e reciclagem. Quem que arrisca explicar aí alguma coisa? Sei que na reciclagem você vai transformar o seu resíduo Aham, para ele poder voltar para a produção. certo. E a Virar uma reutilização seria como? Eu vou utilizar o resíduo de uma outra maneira, não com a função original dele. Mas talvez até como a função original dele, dependendo de como, também você É. acaba usando. Se a gente pensar em Uhum. garrafa de vidro, por exemplo, normalmente Sim, você é faz verdade. reutilização, sem ser as longuinhas, para a gente pensar em cerveja, que é mais famoso, normalmente é retornável, né? E na reciclagem é exatamente do jeito que você falou, você vai transformar o resíduo na parte pura dele, né? Na matéria-prima dele, para fazer a reciclagem. E reutilização, você reutiliza, né, o material, pode ser da mesma forma dele ou não. Você pode, de repente, usar ele, reutilizar ele em outras coisas, como artesanato, por exemplo, né? Uhum. Então, a lei, né, 12.305, lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma definição dela sobre essa diferença. Então, ambos tratam de processos de gestão dos resíduos. Então, tanto a reutilização quanto a reciclagem, ela é um processo de o que fazer, né, com esses resíduos. Entretanto, a reciclagem refere-se à transformação dos mesmos, envolvendo a alteração de suas propriedades,
visando a transformação em insumos ou novos produtos. A reutilização, por sua vez, refere-se ao processo de aproveitamento do resíduo sólido sem que haja transformação biológica, física ou físico-química. E aí, Brasil 2010, que é essa lei aí. Então, bem em cima do que a gente discutiu. O nosso livro, por exemplo, ele traz o exemplo da garrafa PET. Então, de uma garrafa, então ele fala qual que foi reciclada e qual que foi reutilizada. Vamos lá, Adelson, você que está quietinho hoje. A garrafa PET, no caso, a reciclagem foi usada aqui na brusa, né, professor? É uma brusa, né? Isso, É isso que eu... Exato. E a outra foi ela reutilizada, porque ela tem uma determinada quantidade de vezes que ela pode ser reutilizada. Assim, tem algumas vezes de até 5 vezes. Depois de uma quantidade de X, né? 1, 2, 3, ela já não poderia ser mais reutilizada, porque o processo de engarrafamento, o processo de utilização, de uma certa maneira, a indústria vai enfraquecer a matéria dela, né? Que cada uma vai ter um protocolo, né, de reutilização, né? Cada uma Isso. usa... Entendi. Mas é isso mesmo. Então a gente tem malhas de camiseta que estão utilizando garrafa PET na hora de fazer. Normalmente essas camisetas esportivas, várias delas têm garrafa PET no meio. E assim, eu que estou visualizando, que o senhor colocou ela de exemplo, aqui, assim, na nossa vida normal, você vê que eu não sabia disso. O senhor que já deve ter encontrado uma fonte de informação que está visível, né? Que aqui nós ainda não sabemos. Eu, particularmente, não sabia que se reutilizava a reciclagem da garrafa PET em brusas, né? Para mim é novidade. Isso para mim é novidade, não vou mentir para o senhor. Repara, não sabia disso. Vez, se tiver alguma oportunidade, assim, normalmente essas camisetas mais esportivas, assim, sem ser essas que são de algodão, né? Tipo, essas que tem aquele tecido mais... Normalmente essas tem na composição reutilização, né, de garrafa PET, por exemplo. Entendi. Bom, maravilha, eu não sabia não, que bom. Legal, sim. Então tá, vamos continuar. Vamos continuar falando do gerenciamento de resíduos. Então, existem algumas prioridades a ser seguidas quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos. Então, aqui na direita está a ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Então, prioridade é sempre a não geração de resíduo. Então, se você está fazendo alguma atividade que gere resíduo, a primeira coisa que você tem que pensar é sempre, será que eu consigo não gerar nenhum resíduo? Então, essa é sempre a primeira coisa que a gente pensa. Caso não seja possível, aí a gente vai para o segundo, redução. Então, já que eu tenho que usar, eu tenho que reduzir para utilizar o mínimo possível. Então, é tentar minimizar essa utilização e minimizar a geração, né, do resíduo. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. A terceira opção aí, se eu falar reutilização, é tentar usar o mínimo possível, quantidade de vezes o mesmo produto, é isso? É isso mesmo? Então, no terceiro, que é a reutilização, você já reduziu o máximo. Agora você vai tentar reutilizar aquele resíduo, caso seja possível. Então, caso seja possível, você tenta reutilizar. É o caso igual das garrafas que a gente está falando. Se tem como você reutilizar essa garrafa, melhor, reutilize. Agora, não teve como não gerar, não teve como reduzir, você não conseguiu reutilizar, quarto passo, você tem que reciclar. Então, mandar para reciclagem para que na reciclagem ocorra, né, a alteração aí desse resíduo para que ele retorne a ser uma matéria-prima da produção de um outro produto. Agora, não teve como reciclar. Então, você tem um resíduo que não tem como reciclar.
que você tem que fazer então? Você tem que arrumar um jeito de tratar esse resíduo. Então, dependendo do resíduo, você não pode simplesmente descartar ele. Então, você tem que arrumar um jeito de tratar ele para que você possa, né, colocar ele, igual aqui na última aqui, ó, disposição final, para que você consiga colocar ele no local correto. Então, só para dar mais destaque, não geração e redução, maneiras, né, de fazer isso é melhorar a eficiência de produção. Então, isso é importante, principalmente na engenharia de produção, por exemplo, que é você ser mais eficiente na hora de você produzir, de você ser mais eficiente na hora de utilizar a matéria-prima, de você ser mais eficiente em reduzir os seus resíduos, quer dizer que você aproveitou mais a matéria-prima que você tinha. E também a questão da educação ambiental. Se as pessoas forem conscientes em relação à geração de resíduo, elas vão se preocupar mais vezes, vão pensar duas vezes antes de repente consumir um produto que gere resíduo sólido ou um produto que não tenha como reciclar depois. Então, tudo isso são coisas que contribuem, né, nessas duas primeiras prioridades aí. Na questão de reutilização e reciclagem, tem um termo chamado logística reversa, que é quando o produto ele retorna à indústria para a indústria reutilizar ou reciclar. Então, a indústria ela produz um resíduo, ela produz um produto, ela entrega esse produto para consumo. Depois, a própria indústria fica responsável em pegar novamente, né, reutilizar esse resíduo que sobrou do produto dela, voltar para a indústria e reutilizar ou reciclar. Então, isso é um jeito da empresa meio que ganhar duas vezes, porque ela vende produto, mas ela também consegue reaproveitar o resíduo do produto que ela vendeu. Então, isso é importante ambientalmente falando e ainda pode gerar receita aí para a empresa, caso ela consiga fazer essa logística reversa. Depois, se vocês lerem o nosso livro ele traz alguns links, alguns artigos que explicam melhor a questão da logística reversa, é bem interessante. Na questão do tratamento, a gente também pode pensar em tecnologias que consigam ser aplicadas nesses resíduos para fazer uma transformação desse resíduo em uma outra coisa diferente. Então, na reciclagem, meio que a gente fica com a mesma matéria-prima. Se a gente trata ele, às vezes a gente consegue transformar ele em outra coisa, e isso pode também acabar você ter um novo produto diferente e isso acabar gerando renda. Acontece muito isso, por exemplo, se a gente faz o tratamento de resíduos alimentares, a gente pode, de repente, utilizar alguma coisa que transforme isso num adubo, numa coisa que melhora a qualidade do solo, por exemplo, seria um exemplo. E na questão de disposição final, que é o local final, né, que você vai colocar seu resíduo, é você fazer o aterro sanitário. E reforçando que aterro sanitário não é simplesmente um local que você vai e abandona o seu lixo lá. É um lugar que tem que ser planejado, ele tem que passar por todo o licenciamento ambiental. A gente teve uma aula só sobre isso, sobre licenciamento ambiental. Então, ele precisa ter autorização para estar se estabelecendo, precisa que passe por todas aquelas etapas que a gente conversou na outra aula para que você tenha para que você possa ter, né, um aterro sanitário. Então, dando um destaque, né, então, sobre esse aterro sanitário, esse é o último, né, nessa hierarquia aí do gerenciamento de resíduos. Então, vamos ver o que tem aí num aterro sanitário. Então, a disposição em aterros consiste em depositar o volume em um local com revestimento. Então, isso é importante. Aqui na nossa figurinha, ó, o revestimento é aqui onde eu estou passando esse risco vermelho. Então, é importante que o solo seja revestido. Por quê? Porque a gente não quer que ocorra poluição do lençol freático. Aqui está não só do lençol freático, mas do próprio solo, tá? Porque esse que a gente chama às vezes de chorume, ele acaba indo tanto para a água quanto poluindo o solo. Então, tem que ter esse revestimento. Esse revestimento pode ocorrer de diversas maneiras. Às vezes, utiliza argila compactada,
ou faz diversas camadas de diversos materiais diferentes. Então, vai ser depositado isso tipo em um fosso, então é tipo essa região que está aqui no desenho, então vai colocando nela, né, essa região, é como se fosse uma região rebaixada, que vai depositar. E aí, o próprio maquinário vai fazer a compactação. Então, ele vai empurrando, vai ajeitando, vai amassando, para ficar compactado, para ocupar menos volume e caber mais coisa. E aí, esse material depois vai sendo coberto, né, com outro material, meio que para deixar ele no subsolo. Outra coisa também que é importante é ter ventilação para gás, porque é uma maneira de deixar escapar os gases que vão ser emitidos pelos resíduos. Porque na hora da decomposição, quem decompõe essas coisas são bactérias. Então não some do nada o lixo. Então a gente tem micro-organismos atuando nesse lixo, nesse resíduo. Então, nessa decomposição, acabam que esse material tem que ir para algum lugar. Então, às vezes, tem emissão de metano, tem emissão de CO2, tem emissão de alguns gases que, inclusive, podem ser explosivos. Então, tem que ter toda essa questão da ventilação para que esses gases, né, não fiquem concentrados. É importante ressaltar que a construção dos aterros está sujeita a uma série de regulamentações. Então, também tem lei aí para explicar certinho como que funciona um aterro sanitário. E aí tem essas duas NBRs aí que explicam como que funciona um aterro sanitário, o industrial, que é essa 8418, e o urbano, que é essa 8419. Então, depois vocês podem dar uma lida aí, caso vocês se interessem pelo assunto, para aprofundar mais nessa questão aí de aterro. Algumas vantagens de utilizar aterro sanitário: baixo custo, se comparado a outros tratamentos. Então, como você só empilha, né, esse lixo, então a questão acaba ficando barato, porque você reciclar ou reutilizar ou fazer aquela transformação que a gente falou de 100% desse material. Então, se você, às vezes, sai acabando saindo mais caro do que você ir na natureza e pegar mais. Então, apesar que vai chegar uma hora que a gente vai ter a escassez de recursos e não vai ter jeito, vai ter que reaproveitar tudo que produzir. É relativamente seguro fazer isso, então sempre quem estiver operando essas máquinas vai ter operação de máquinas, a pessoa vai usar Professor, isso aí. Oi. Volta de novo aí no baixo custo. Eu ouvi o que o senhor disse, mas não compreendi plenamente. Se eu podia voltar nele de novo, baixo custo. Tá, o aterro sanitário ele tem baixo custo se a gente comparar com a alternativa de que era para a gente tratar 100% do nosso lixo. Então, é mais barato fazer o aterro, tudo certinho, e colocar ali, do que a gente pegar aquele resíduo que a gente não conseguiu reciclar, não conseguiu fazer nada, e arrumar uma maneira de reaproveitar ou de transformar ele em matéria-prima de novo. Então, é mais barato fazer o aterro do que tratar 100% desse resíduo. O senhor fala que é essa forma aqui que o senhor acabou de mostrar, que está na foto aqui para nós, né? Essa aqui, no caso. É mais barato fazer isso do que você levar para uma indústria que vai pegar, sei lá, aquele plástico e vai derreter ele, vai pegar depois um metal e vai jogar ele numa siderúrgica para derreter, para reutilizar. Às vezes é mais barato simplesmente colocar aí no aterro. Eu vou dar... Bom, foi por isso que eu perguntei para o senhor, para mim compreender melhor, mas o ano passado, por minha conta e por conta minha mesmo, eu tinha feito um levantamento aqui dentro de Cuiabá, a questão do tratamento de reciclagem de garrafas de vidro, independente de qual seja. Procurei a Secretaria de Serviços Urbanos, falei com o secretário Estopa, que eu tinha até feito um projeto particular meu,
para mim apresentar para a secretaria para fazer essa reciclagem em toda a região aqui em Cuiabá. E hoje, dentro de Cuiabá, eles acham muito melhor você jogar todo o vidro, independente que seja no aterro sanitário, de que tentar reverter para tentar reciclar e mandar para o estado de São Paulo ou para o estado das indústrias que... Oi. Eu estou perguntando porque é isso que o senhor disse agora aí mesmo. Aqui, assim, eu conversei com o secretário, então, assim, o custo é tão baixo do vidro para alguém pagar lá na indústria, sai muito mais caro você transportar, você juntar, você armazenar, você fazer um trabalho de logística nos bares, restaurantes, em toda a indústria, vamos dizer assim, que consome vidro e acaba jogando e descartando. Isso fica muito mais caro de fazer a reciclagem dele. Aí, no final das contas, o custo fica tão alto para você fazer essa logística de vidro, né? Então, assim, hoje a própria prefeitura, ela não faz. Ela manda tudo para o aterro sanitário e joga o vidro, independente qual seja, no aterro sanitário aqui de Cuiabá. É isso que o senhor falou, por isso que eu perguntei, entendeu? Exatamente. Esse exemplo que você deu aí é perfeito para esse caso. Porque eu particularmente até interessei em querer fazer esse processo de logística, assim, fazer uma empresa de reciclagem de vidro e mandar isso para fora. Mas aí eu procurei algumas cooperativas que trabalham junto com a prefeitura, mas eles só são parceiro da prefeitura mediante a papel, plástico, como fala, de todos os tipos, né? Mas eles jogam fora. Eles nem metem a mão, porque o custo é tão baixo e o custo para eles movimentar é muito mais alto, 3, 4 vezes mais do que tentar fazer isso, entendeu? Mas tá certo, é isso mesmo. Por isso que eu queria entender, tá certo. O que fica a interrogação é que, assim, e o mundo daqui 100 anos? Será que vai ter vidro ainda? Será que vai ser fácil fazer vidro? E daqui 200? Então vai chegar uma hora que não vai ter como mais. Vai ser uma hora que vai cessar as nossas matérias-primas. E aí a gente não vai ter escapatória a não ser essa reutilização, essa transformação, esse tratamento. Então, enquanto tiver matéria-prima, vai utilizar. Depois que acabar... As indústrias, a maioria das indústrias ficam no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqueles estados mais desenvolvidos que o nosso, né? Então lá existe já em pequenas startups que trabalham junto com a indústria de, um exemplo, Guaraná Antártica, cervejaria, que são próximos a eles, então eles criaram uma forma de reduzir o custo, trabalhando junto com a fábrica da própria Coca-Cola, as indústrias de bebidas, né? Então, assim, lá eles reutilizam de uma maneira quase, assim, bem, eu vou falar para o senhor assim, bem enxuta, assim como não usam maquinário, não usam caminhões, eles usam de uma forma pessoas que até de bicicleta cargueira de grande porte que consiga transportar uma quantidade X e fizeram uma logística entre bares, restaurantes, panificadoras em determinados bairros que em vez de eles colocarem caminhões, eles colocaram pessoas em bicicletas cargueiras com suporte maior para transportar numa margem de uma coleta de 1 a 2, 3 quilômetros, onde um ser humano pode fazer uma trajetória durante o dia sem exaustar ele, né? E eles arrumaram alguns pontos de descarte, por exemplo, caçamba, né? A partir do momento que a caçamba estiver cheia, eles comunicam à indústria de cervejaria, a própria, isso é parceria, né? É uma parceria, mas com a indústria, não com a prefeitura, né? E a prefeitura, a partir do momento que enche, eles vão lá, pesam na balança a quantidade de vidro, eles levam para a indústria, pesam e pagam um valor X viável para as startups. Assim, lá aqui jamais isso vai acontecer. Lá já acontece isso, né? Uma hora vai acontecer, só não sei quando. Verdade. Há muitos anos ainda, numa hora dá certo. Mas tá. Vamos continuar.
Outra coisa em relação aos aterros, além de atender às normas regulamentadoras, para a construção de um aterro sanitário é preciso ainda atender a todos os condicionantes do processo de licenciamento ambiental, por meio de estudos de impacto ambiental, licença prévia de instalação e de operação. Então, a gente teve aquela nossa aula, né, de licenciamento ambiental, e o aterro sanitário, ele se encaixa, né, em uma coisa que precisa ter o licenciamento ambiental. Então, tem que ter os estudos de impacto, primeiramente. Aí, onde que vai ter um aterro sanitário? Precisa ter uma licença prévia. Depois que tiver essa licença prévia aí, você vai poder começar a fazer a instalação para você fazer a impermeabilização do solo, colocar como que você vai fazer o tratamento de água, a questão da ventilação. E aí, depois de você organizar isso aí, que você vai ter a sua licença de operação. Inclusive, você possuir um aterro sanitário, você tem uma zona em que empresas e coisas, inclusive isso é uma coisa que pode render dinheiro. Você pode, se você conseguir fazer tudo isso daí, você pode fazer o teu próprio aterro e receber dinheiro para as empresas depositar no seu próprio aterro sanitário. Então, beleza, pessoal. A parte teórica era isso. E aí eu sempre estou trazendo no final do livro, sempre no final de cada capítulo, ele tem umas questões. E aí eu trouxe aqui para vocês para a gente discutir elas e tentar resolver juntos. Então, essa é a questão 1. Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, analise os itens a seguir. Primeiro, institui a prevenção e redução na geração de resíduos. Afirma que a responsabilidade pelo resíduo é exclusiva do seu gerador. 3. Institui a necessidade de elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E 4. Coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos em termos de legislação. Então, quais dessas aí, pessoal, vocês acham que estão corretas, pelo que a gente está vendo aí, pelo que a gente viu na nossa aula? Vamos pensar na 1 primeiro. A política nacional, ela institui prevenção e redução de geração de resíduo? Sim ou não? Sim. Sim, né? professor. Sim. Falamos bastante disso, né? Porque a gente mostrou a hierarquia ali agora, né? Então, esse aqui, sim. Que você prevenir e reduzir é importantíssimo, né, nessa questão da geração de resíduo. 2. Afirma que a responsabilidade pelo resíduo é exclusiva do gerador. O que vocês acham? Sim. Vocês acham que só o gerador correto. responsável? Então, por a exemplo, responsabilidade de todos. Imagina assim, ó. Se a responsabilidade é exclusiva do seu gerador, aquele lixo que você fez na sua casa, você ia ter que pegar a sua sacola, pôr no carro, ir lá no aterro sanitário e deixar lá. Se, por exemplo, só você fosse o responsável pelo seu resíduo. Pode reciclar? Então você ia ter que pegar todo o seu lixo reciclável, levar até um local que fizesse a reciclagem, lá você mesmo ia reciclar, entendeu? Então, esse exclusivo aqui, ó, é que faz essa questão ser não. Porque você tem responsabilidade, inclusive na questão da prevenção e da redução, né, que a gente falou agora, mas se a responsabilidade fosse só sua, você também seria o responsável na destinação desse resíduo. Então, eu acho que esse 2 aqui não. Entenderam, pessoal? Todo mundo? Sim, professor, eu concordo com o senhor, mas da forma que foi colocado aqui, afirma que a responsabilidade pelo resíduo é exclusiva do gerador. De uma certa maneira, sim. De outra certa maneira, não. Porque depende do tipo de resíduo. Porque quando fala resíduo, ele abrange todos os tipos. Mas tem resíduo que o responsável é o gerador. Mas tem, mas tem resíduo exclusivo, fala que o responsável é só o gerador. Entendi. Essa aí palavra não exclusiva que fez que faz a diferença, né?
Se tivesse escrito assim, Entendi. ó, afirma que a responsabilidade pelo resíduo é do seu gerador. Aí a gente podia falar que sim, porque o gerador ele tem responsabilidade. Mas Por não isso é que só você ele. circulou ali exclusivo. Tá certo, tá certo, só tá correto. Eu só achei Mas isso mais que você falou, né? exclusivo, tá Isso, certo. mas quem gera é um dos principais responsáveis, né? Do É resíduo. verdade. E terceiro, institui a necessidade de elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, vocês acham que tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Sim, Isso aqui, Sim. beleza, né? sim. E 4. Uma das preocupações da Política Nacional de Resíduo Sólido é colocar o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos em termos de legislação. A gente até falou sobre isso, né? Teve um dos slides que uma das preocupações é exatamente equiparar, né, o Brasil aos outros países, né? Vou até voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês onde que estava. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que fazia parte dos instrumentos, né, da política nacional, que é essa questão de igualdade, né, do Brasil em relação aos países desenvolvidos nessa questão de legislação. Então, estava no material que a gente viu, então 4 é certo também, né? Correto. Então, qual que é a letra, então, que ficou? Letra D, né? 3 e 4. 1, 3 e 4. Beleza? 1, 3 e 4, né, professor? Isso. Então, 1, 3 e 4 estariam corretos. Vamos aqui para essa próxima. Isso aqui que é um textão. A gente tem que encaixar uma das 5 alternativas nos pontilhados ali. Então, vamos ler o texto juntos aqui, esse em cinza aqui. Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou PNRS, reforçou a responsabilidade pelo descarte de baterias. Então, é um texto sobre baterias. A PNRS torna obrigatório o desenvolvimento e implantação de programas de. Aí a gente pode pensar ali o que é. E aí, por exemplo, tá, vamos continuar lendo. Programas de, aí tem que encaixar alguma coisa, independentemente do serviço público de limpeza, pelos fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de baterias de qualquer tipo. O programa D não deve incidir custo adicional algum ao consumidor. E aí não há limitações específicas para os tipos de empresas não mencionadas nas regulamentações que desejam realizar a coleta de baterias, desde que elas estejam em conformidade com as leis ambientais e forneçam o destino correto ao produto. As baterias devem ser armazenadas separadamente, de forma a garantir a saúde pública e evitar possíveis contaminações, além de estar em conformidade com qualquer recomendação do fabricante. Então, é algum programa, pelo que a gente está vendo aí, que vai coletar, né, acho que essas baterias novamente, né? Então, a PNS torna obrigatório o desenvolvimento e implantação de programas independente do serviço público, né? Para arrumar um jeito de pegar novamente, né? Então, logística reversa, se a gente pensar na logística reversa aqui, o que era a logística reversa? Que a gente conversou agora. Ajuda aí, Letícia. Ai, professor, não sei definição certinha, não. Não, então, vamos meio por cima. A empresa, acho que o exemplo mais legal que eu vejo na minha cabeça, por exemplo, é de uma empresa de bebidas, uma indústria de bebidas. Ela vende uma garrafa de vidro com a bebida dentro. Essa bebida vai ser consumida. É de pneu também, né, professor? Que é bem... O pneu também, verdade. Bem famosa. E aí depois, o que essa empresa faz? Ela pega, novamente, empresa de baterias, né, é um exemplo bom, principalmente essas grandonas de carro, né, a empresa, ela pega novamente a garrafa, a bateria, o pneu, e ele retorna para a indústria
E, igual ele falou aí, ó, isso não deve incidir custo ao consumidor. Então, o consumidor, ele devolve e ele não paga. Às vezes, ele até recebe, né, alguma coisa, né, que quando as pessoas falam que é a base de troca, né, que você até recebe algo em troca que você está vendendo o seu resíduo ali de novo para a empresa, que ela, a própria empresa vai reutilizar. Então, é logística reversa mesmo que encaixa aí. Então, que é esse programa da empresa, ela vendeu o produto e ela mesma recolheu o resíduo do produto que ela vendeu para ser reaproveitado por ela na fabricação. Então, essa parte de logística reversa é bem legal por causa disso. Claro que nem todas as empresas conseguem fazer isso, mas se conseguem, é uma boa maneira aí de estar diminuindo, né, os resíduos e protegendo o meio ambiente. 3. Estima-se que cada pessoa produz, em média, 1,3 kg de resíduo sólido por dia. Dessa forma, uma pequena cidade de 10 mil habitantes produziria cerca de 10 toneladas de lixo por dia. De acordo com um estudo feito no Rio de Janeiro pelo Atlas Brasileiro de GEE e Energia, esse GE, se não me engano, é o gás, né? Estima-se que no Brasil são gerados aproximadamente 198, acho que é geração de energia elétrica, né? Esse GE. Tá, não sei. Estima-se que no Brasil são gerados aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, o que equivale a aproximadamente 62 milhões de toneladas anuais. Do total de resíduos, cerca de 90% são coletados, o que equivale a aproximadamente 180 mil toneladas por dia. Então, olhando ali embaixo, vamos aqui para a pergunta. A maneira ambientalmente correta de destinação dos resíduos sólidos urbanos está prevista e regulamentada na NBR 8419. Então, qual que é, pessoal, a maneira, de acordo com a nossa lei, qual que é a maneira correta de destinação dos nossos resíduos? Ali tem lixão, incineração, aterro sanitário, soterramento e reciclagem. Qual que é a maneira correta de destinação do resíduo sólido urbano? Lembrem lá da hierarquia. Para ser aterro sanitário, de acordo com a SNBR, né? Isso, exatamente. A gente viu lá 8419 e 8418, né? A 18 era para indústria e a 19 para sólido urbano. Então, seria aterro sanitário. Então, essa que é a maneira ambientalmente correta adotada pela gente na destinação. Destino é o final do resíduo sólido. Beleza? Tranquilo, professor. Então, deixando aqui a segunda parte da parcial de vocês. Semana passada eu passei uma. Aqui eu estou passando outra, que é justamente vocês darem uma lidinha lá na lei e fazer um resuminho, ver o que vocês acham interessante nessa lei aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Semana passada eu passei uma, hoje eu estou passando mais uma, e aí estou passando ela sempre para 2 semanas para frente. Eu postei lá no portal esse link aqui, ó, para vocês clicarem, para vocês darem uma olhada lá. Não é muito grandona, tá, pessoal? Elas são pequenas. Então, não vão cansar muito lendo elas, não. Só apontem o que vocês acharam interessante, as principais coisas que ela fala, e aí façam um resuminho com a própria palavra de vocês, tá? Não é para pegar coisa pronta, texto pronto em site. Leem, de repente vocês podem até assistir algum vídeo que explica melhor para ajudar a formar a opinião de vocês, mas eu quero um textinho de vocês explicando. Beleza? Entendi, professor. Então... Você tá em qual unidade, professor? Esses tá na dois 3.2. exercícios? Ah, sim. 3.1 Não, e falo... 3.2. Como? Pode Pode repetir? 3.2 é a nossa aula de hoje. Então, está postado essa parcial na 3.2. A da semana Ok. passada foi 3.1. Aí, semana Tá que na vem, 3.1, né? Tem 3.1, foi a da semana passada. A de hoje vai estar na 3.2. Entendi. Certo?
A gente está Certo, fazendo entendi. um capítulo por semana. É para enviar no seu e-mail mesmo, né, professor? Isso pode ser pelo e-mail, pode ser pelo Ava, pode ser no WhatsApp. Do jeito que vocês mandarem, eu corrijo. Entendi. Eu estou passando minhas parcelas agora, que depois vocês ficam com mais tempo para fazer a oficina. Tá ótimo. Verdade. Eu vou final de semana eu vou pegar para fazer elas. Quarta que vem já tem uma então, tá? A que eu passei semana passada. Pois é, eu não peguei ela ainda para fazer, porque não teve tempo ainda, Professor. mas eu vou arrumar tempo. Oi, pode falar, João. Só para entender, cada atividade dessa ele tá dando 2 semanas para entregar isso? Isso. Mas assim, Tranquilo. caso isso para pegar nota cheia. Caso você atrase a entrega, eu tiro um pouquinho de nota, mas eu ainda aceito receber. Entendi, não, tranquilo. Vixe, 2 semanas é tempo demais. Elas não são Mas grandonas, tranquilo. não. É um resumo de uma pagininha. É só porque eu quero Não, que vocês tranquilo. leiam a lei. Tranquilo. Beleza. Então tá, pessoal. Tranquilo, então eu vou encerrar aqui a gravação e vou desligar, beleza? Tá ótimo, obrigado, Professor. professor. Boa noite pro senhor. Beleza. Boa noite. Fala, Jonas. Não, eu atrasei um pouquinho na aula. Eu vou olhar lá no portal lá. Eu tô saindo um pouco Sim. Não, tarde. você já me explicou já o seu caso. Mas Obrigado, viu? eu vou postar no YouTube. Eu tô postando tudo no YouTube. Depois você pode reassistir. O senhor falou que tem um canal lá. Como que é o nome do seu canal? É o meu nome mesmo. Mas eu tô pondo o link no Ava. É só clicar. Já pula certinho. Ah, beleza, então. Mas é meu nome completo. Valeu. Beleza. Tranquilo, então. Valeu, obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite.